O vereador Coronel Meira usou a tribuna na sessão ordinária dessa semana para falar da preocupação da atual gestão da Coab, a Companhia de Habitação Popular de Bauru, com relação à prestação de contas. Lembrando que as últimas contas da companhia foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas, com exceção, estranhamente, da conta de 2020. Eu não consigo entender até agora por que a conta de 2020 ela foi julgada regular com ressalva, sendo que o resultado da Coab ao longo desses anos é o mesmo, praticamente o mesmo. Você pega o balanço contábil da companhia, ela sempre fecha com prejuízo, mas está fechando com prejuízo por quê? Porque há necessidade de fazer um acordo. A dívida que a Coab tem com a Caixa Econômica Federal, que a Prefeitura, obviamente, é a responsável solidária por essa dívida só cresce. E ela cresce porque não se faz o acordo. Em 2018, o Gazeta enviou aqui para essa Casa de Leis um projeto de lei autorizativo, pedindo autorização para que a Câmara Municipal falasse assim, olha, prefeito, pode formalizar o contrato com a Caixa Econômica Federal, para colocar de vez uma pá de cal nessa dívida, ou para interromper o crescimento dessa dívida. E isso não foi feito. Quando nós fomos analisar as contas de 2021, que foi julgada irregular, nós queríamos entender, poxa, por que 2020 foi regular e 2021 irregular? Só que aí as outras também são todas irregulares. Então a gente não consegue entender qual é o critério do Tribunal de Contas por ter julgado a conta regular. E aí, paralelamente a isso, nós pedimos ao atual presidente a situação da dívida da Coab com a Caixa Econômica Federal. Lembrando que são mais de 90 contratos que formam toda essa dívida bilionária. E aí a notícia que nós temos é que esse processo, ou seja, essa minuta que deve ser elaborada para vir para a Casa de Leis novamente, porque precisa fazer uma adequação na lei anterior, ela está parada lá no gabinete da prefeita há 5 meses. Qual é a justificativa para isso? Será que nós temos que convocar uma audiência pública para resolver isso? Então, nós vamos talvez partir por esse caminho, porque a gente não consegue entender qual é a razão de não fazer o acordo. Segundo o presidente da Coab, alguma desses contratos que compõem a dívida já foi extinta. Opa, excelente notícia. Olha, o crédito da companhia, da Coab, junto à Caixa Econômica Federal, também aumentou, ou seja, nós temos mais crédito a ser descontado. Ótimo, mas isso não está sendo feito de forma transparente e a Câmara precisa. O que nós não queremos é ser surpreendido por um projeto de lei e que precisa ser votado do dia para a noite, caso contrário a dívida vai aumentar, ou então, caso contrário, a Caixa não vai mais dar o desconto que hoje está previsto numa resolução. Então, Lidiane, o que me traz inconformismo é entender, primeiro, o posicionamento do Tribunal de Contas, por que um ano julga regular, os outros anos irregulares, e por que esse projeto de lei até o momento não foi aportado nessa Casa de Leis, para que efetivamente nós possamos saber quanto que a companhia deve e quanto que a Prefeitura vai ter que arcar com a responsabilidade pelo pagamento. Sem a vinda desse projeto, sem essa discussão feita aqui, especialmente na Câmara, há uma grande chance de que a atual gestão da Coab, de que o presidente da Coab, o Everton, possa ter também suas contas rejeitadas, como aconteceu nos anos anteriores. Eu já falei isso para ele. Falei, olha, você está assumindo um risco muito grande. Embora o cargo seja um cargo de indicação da prefeita, e você aceitou esse desafio, mas o risco, quem vai correr pelas contas rejeitadas é o Everson, não é a prefeita. É o CPF do Everson que vai responder pela irregularidade das contas. Por isso que eu falei para ele, você, na condição de presidente, você precisa exigir da prefeita o quanto antes a elaboração desse acordo, o quanto antes a depuração de todos esses contratos. Será que nós temos outros contratos que a dívida não corresponde àquilo que foi apontado pela Caixa? Lembrando que a Caixa, foi ela quem apontou os valores. Na época, quando nós fomos tentar discutir com a Caixa sequer abriu oportunidade para que fosse feita uma contraproposta, vamos dizer assim. Nem isso eles querem. Então, muita coisa estranha tem em todo esse cenário. Por isso que eu reputo como urgente que a prefeita, a equipe dela, a Coab, sentem, discutam com a Câmara, porque a Câmara Municipal vai participar desse processo o quanto antes. Caso contrário, vai ser tarde demais. Obrigada, vereador Coronel Meira, conversando conosco para a TV e Rádio Câmara Bauru.